mensagem de Deus e nós aqui na terra. Não há intermediário, não há um local físico que atesta a você que você está amparado por Jesus. É a tua postura íntima, é a tua vontade íntima. Só que esses dizeres, esses escritos, a igreja ficava horrorizada com isso, porque ela dizia: não, para você se salvar, você teria que vir até fisicamente à igreja, doar fisicamente um pedaço do teu quinhão financeiro. E se pudesse comprar outras coisas, tanto melhor para você. Se não pudesse comprar, o problema é teu também. Wycliffe, as suas ideias ganham o mundo, e ganham o mundo de fato. Porque depois que ele foi excomungado, ele já havia morrido, anos depois, num processo. A igreja, não satisfeita, manda exumar o corpo dele. Pegam os ossos dele e queimam. Isso em 1415. Só que queimaram o corpo físico. As ideias da reforma ganhavam a Europa. Um dos seus alunos, que teve contato com os seus textos, chamado Jerônimo de Praga, Jerônimo, que era da cidade de Praga, onde hoje é a República Tcheca, via e se empolgava, era um erudito também, professor, também acadêmico, levou essas ideias para a cidade de Praga, para um grande amigo seu, chamado Jan Hus, seu melhor amigo. Jan Hus era um sacerdote, um professor, chegou a ser reitor da Universidade de Praga, que começou também a traduzir a Bíblia do latim, contra a vontade da igreja, para a língua local, para que as pessoas compreendessem o que Jesus estava dizendo. Não era uma coisa hermética, fechada, que somente aquele sacerdote tinha a responsabilidade de conhecer e passar a pouco e pouco para os seus fiéis. Não. Ele dizia: os fiéis, que são as pessoas que creem, têm que ter acesso a esse conhecimento. E esse conhecimento, elas propõem uma reforma interior dos nossos hábitos, das nossas condutas. À época, a ganância, a avareza, as dificuldades políticas eram de outra ordem, mas nós encontramos hoje em dia a mesma lógica. A discussão religiosa. Ora, essa semana, um grande jornalista batendo boca com um dos pastores de uma grande igreja evangélica. Numa linguagem chula, pequena. Seus amigos que acompanharam, viram? Sem argumento. Chula. Uma discussão chula. De intolerância religiosa. O interessante é que os reformistas, que são os protestantes, que são, portanto, os evangélicos de hoje em dia, são esses pensadores que lá no começo diziam: separa o poder da igreja um, o do Estado é outro. E hoje nós temos bancada no Congresso, bancada religiosa, né? Dessa bancada religião, completamente contra o que eles próprios, na sua origem, criaram. A reforma nasceu para isso, para deixar o rei cobrando imposto das empresas, pessoas, e a igreja está dando os assuntos morais, mas não financeiros. Veja como hoje isso ainda está embolado. Nós misturamos ainda a religião com assuntos mais do dia a dia, mais mundanos. Ela que é um caminho seguro para te levar acima dos caminhos do mundo, e não por dentro, e não misturados com os caminhos do mundo. Nosso Papa é o Cristo. Além de ter sido queimados, Jerônimo de Praga foi o principal discípulo, mais devotado amigo do Jan Hus. Em 1410 ele fez pronunciamentos em favor das filosofias de Wycliffe, em inglês. E no concílio de Constança, concílio chamado pela Igreja Católica, ele foi condenado 4 anos mais tarde. O interessante é uma coincidência. Em 1415 saiu a condenação de Jerônimo de Praga. A condenação foi quando exumaram os ossos de Wycliffe para queimar. Jan Hus, que encontrava esses ensinamentos de Wycliffe, empolgados com ele, dizendo: as pessoas agora podem melhorar-se, achar beber na fonte a água límpida do Evangelho, e cada uma delas pode se modificar. Não precisamos de alguém, um terceiro, dizendo como é que nós devemos fazer. Temos acesso, cada um de nós, já naquela época dizia, a entender as Escrituras e aplicar em nós mesmos. De que adianta nós entendermos uma mensagem do Cristo dizendo para nós perdoarmos nosso inimigo, se no dia a dia
a gente interpreta isso como ele é meu inimigo mesmo, do que eu puder eu faço mal para ele. Um tempo atrás, pensando num desses, que nós não queríamos julgar que tivéssemos inimigo, e pensamos bem, nós temos sim. Uma reflexão a mais, pensando bem, eu vivo muito mal por ele. Mas não percebi, ele estava lá no cantinho da minha personalidade. Ele diz, não, eu não penso mal de ninguém. Só o jeito de falar já quer dizer isso, né? O que você acha da política? Eu não ligo para essa porcaria. Já embutiu, você liga e acha tudo uma bela porcaria. Você está participando. Quando nós percebemos, a gente diz assim, eu vivo bem pela pessoa. Às vezes nós falamos tão de boca para fora, não é isso? Bom dia é uma das coisas mais complicadas que a gente diz assim, só da boca para fora. Bom dia. Bom dia, eu queria dizer assim, olha, a você, meu amigo, minha amiga, eu sinceramente gostaria que você tivesse um dia excelente. Só de notícias boas, de saúde, de paz. Esse é um bom dia, né? Eu tenho vizinho que te fala assim, fala bom dia, e pensa, esse cara só é uma atrapalha. Fala bom dia. E pensando, né? Vitupérios a respeito do vizinho. Né? Xingamentos que você nem sabia que existia, que você estava lembrando ali na hora. Vibrando negativamente. O trânsito, que é velho exemplo, é um exemplo disso, né? Está tudo bem, o dia está ótimo, o dia está um dia curitibano, sol, calor, gostoso, sai. Uma fechadinha simples de alguém mais desavisado no trânsito, a gente se reforma, só que pro lado contrário, na hora, e vem. Mas e o conflito? Não, mas eu sempre devo fazer. Então é hora de fazer, é hora de aplicar essa reforma. E eles diziam isso com todas as letras. Jerônimo de Praga foi levado à fogueira por defender essas ideias. A igreja deu uma chance a ele. Diga que isso tudo está errado e a gente te salva. Ele falou, não pode ser, a minha consciência está dizendo que isso tudo está certo. Devemos ter uma vida humilde. Não quer dizer pobre, quer dizer humilde. Não devemos privilegiar os bens materiais. Devemos privilegiar nossos hábitos, o que a gente faz, nossa conduta, nossas atitudes. Essa é a reforma. Deixar o Cristo entrar em você no teu dia a dia. E não só lá no sábado à tarde, no domingo de manhã, nas antigas missas que nós frequentávamos, eventualmente em outras vidas. Esse mundo atávico e antigo está dando lugar a outro, mais participativo, onde você busca se reformar dia a dia, com técnicas, com métodos de educação. Propõe hábitos. Ora, se até as empresas, para quem trabalha, já deve ter passado por avaliação de desempenho, não tem isso nas empresas? Muitas delas. Teu chefe te avalia, teus pares te avaliam, às vezes até teu subordinado te avalia. Não é? Na família, a gente passa por isso, só que não precisa de formalidade. Nós somos avaliados e avaliamos todo dia, o dia todo. Não é? Imagina se você pudesse pegar teus 10 melhores amigos, ou quem mais convive com você, e pedir a eles, olha, sejam francos e diga como eu sou. Falem algo ao meu respeito. Mas sejam francos. Vai ter amigo que diz assim, olha, eu não vou ser franco não, senão eu perco a amizade. Outro vai dizer, não, eu preciso dar uma dourada na pílula, senão vai ser muito complicado. Dizer como é que você é. Numa brincadeira dessa de grupo, o amigo falou assim, você é muito chato. Primeira reação da pessoa, eu? Você é chato demais. Não sou. Não sou não. Tipo, é chato, né? A pessoa fala assim, não sou não. É chato, não sou. Pronto, já estava chata a discussão. Já tínhamos se encontrado. Quem somos nós? Aceitar nossas deficiências. Nosso orgulho não deixa. Alguém comenta alguma coisa da gente? O maridão já vai lavar a louça. Já acha que está fazendo um favor fora do normal. Porque o homem não lava a louça. Mesmo já estou lavando a louça. Ela vem e reclama que eu deixei pingar água no chão. O cara fala, nunca mais eu lavo louça. Não é isso? E vira marcha. Na próxima vez que ela fala que ela não lavou a louça, pronunciam as verdades. Na outra vez ela fala assim, vai lavar a louça. A igreja chamou Ian Hus para conversar. O imperador deu um salvo-conduto. Ele que era protegido pela rainha. Ian Hus. Só que foi uma armadilha que a igreja fez, porque não foi para argumentar, que era para ser um debate, as ideias de reforma de Ian Hus contra as ideias
da igreja romana. Quando chegou lá, ele viu que, cercado pela polícia religiosa, ele também foi convidado a abjurar, né? A abdicar dos seus pensamentos. Ele disse que não. Então ele foi preso, ficou dias lá. Foi convidado de novo a abjurar, disse que não. Então você vai ser morto pela fogueira em 1415. Essa data, a morte pela fogueira de Jerônimo de Praga, Jan Hus, a exumação do topo do Wycliffe, que veio um pouco antes da Inglaterra, e a fogueira dos seus ossos na mesma data, linkam a vida desses três, na medida em que nós sabemos, pela literatura espírita, que Jan Hus é uma reencarnação de Allan Kardec. Essa fonte é das mais seguras, de Chico Xavier, mesmo os textos da época. Jerônimo de Praga, melhor amigo de Jan Hus, Kardec à época, era, ao tempo de Allan Kardec, no século passado, um pouco mais, o espírito guia do jovem pensador, escritor Leon Denis. Uma vez Kardec perguntou, a missão dele que era ouvir e catalogar os ensinos dos espíritos e fazer a avaliação das respostas dessa nova filosofia, que chegava por diversos médiuns, não era uma coisa que Kardec inventou e criou, isso foi plenamente testado, analisado pela ciência da própria época. Kardec disse, se eu falhar na minha missão, os espíritos responderam, não se preocupe, outro está preparado para que, se isso acontecesse, pudesse continuar a continuidade da tua obra. E deve entender que esse outro seria exatamente Leon Denis. Quando eu era jovem, a gente fazia essas outras elucubrações assim, de mistériozinhos, isso não vem ao caso, mas o nome de Allan Kardec é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Léon Denisard e Leon Denis são nomes muito próximos. Leon Denis conheceu Kardec, estiveram juntos por 2 ou 3 vezes, não somente, muito mais por cartas. Nessa reencarnação, onde eles estavam preparando, entendendo a mensagem que os espíritos traziam, e daí nascia a filosofia espiritualista, chamada espiritista ou espírita. Esses personagens se encontram, e o Wallace Leal Rodrigues, um escritor intelectual, espírita, tradutor do francês de diversas obras, já desencarnado há alguns anos, e diz que tudo leva a crer, num texto dele, artigo que nós temos, que Leon Denis era exatamente o Wycliffe. Então, há 100 e poucos anos atrás, Jerônimo de Praga, espírito guia de Leon Denis e seguidores de Allan Kardec. 500 anos antes, esses personagens traduzindo a mensagem de Jesus para as pessoas, comprando briga com a própria morte, defendendo com a própria vida uma verdade da reforma. E aí nasce um movimento chamado Reforma. Quando Jan Hus caminha para a fogueira, ele diz, já que Hus, H-U-S, em tcheco, ou na região da Boemia, como era chamada a região de antigamente, quer dizer ganso. Ele disse, hoje vocês queimam um ganso, mas amanhã voltarei cisne. E esse cisne não poderá ser queimado. O interessante é que, algumas décadas depois, nasce a reforma, evidentemente, propriamente dita, com Martinho Lutero, cujo apelido era o cisne. O apelido dado a Wycliffe era Estrela da Manhã. Estrela da Manhã. Que estava dando uma conotação, uma iluminação para a Idade Média, para essa mensagem religiosa. Hoje, nós somos os cristãos, que eram estes daquela época. Eles, para defender uma ideia justa, tinham que lutar com a própria vida e tinham coragem para dizer, eu vou para a fogueira, mas não nego o que eu acredito. E a gente aqui hoje em dia ainda fala assim, sou espírita, e se o nosso chefe é de uma outra religião, mas se você é espírita, ele fala, não, eu vou ser espírita. Uma parente nossa, da minha esposa, foi em casa e ficou horrorizado, porque a gente mexe com os espíritos, disse que não voltaria mais. Eu falei para a Mário, eu não mexo com os espíritos. Eu queria, mas eu não consigo. São eles que mexem comigo. Mexo com nada. Absorvi o Evangelho, queria esconder, não me toquei. Absorvi o Evangelho segundo o Espiritismo, teve uma síncope. Olhar para os lados. Tipo, até que vai vir os espíritos, quase esperam, vem de todos os lugares, filho, não ficar olhando. Eles vêm para dentro, para fora, para diversas outras dimensões. Não tem medo não.
Não mexo com eles não.